Bom dia, pessoal. Como estão? Tudo bem? Pessoal, olha só. Ontem a gente focou muito no índice e eu trouxe para vocês algumas informações super importantes do nosso operacional. Uma delas é a troca da amplitude durante o operacional. E eu expliquei por quê. Porque a gente vem num período de acumulação no índice e depois é feita a calibração do robô para o payroll e aí ele dá a amplitude real que será o mercado a partir de então. Isso é sensacional, porque em dias de grandes notícias isso pode acontecer. Isso é material de mentoria avançada, é o nível superior, como eu digo, né? Essas aulas ao vivo eu acabo passando para vocês coisas que eu passaria só nas mentorias mais caras. Mas eu vejo que é válido pelo interesse de vocês estarem junto nessas aulas. Pessoal, olha só. Então, ontem a gente analisou muito o índice e eu até comentei com os alunos que eu ainda ia parar para olhar para o dólar com carinho nesses dias de payroll, tá? Então, eu fiz um compilado do índice, nós concordamos, convergimos para a ideia de que existe, assim, uma tendência vendedora para o índice e compradora para o dólar nos dias de payroll. A gente sempre vai avaliar um contexto, então, sim, as regiões que o índice estava já mudando estrutura para baixa, ele vinha muito tempo em alta, né, que nesses anos a gente está tendo surpresas, né? Ele pega a liquidez, troca uma estrutura, vai para baixa, 1 ou 2 dias antes do payroll, né, lateralizando e mostrando uma tendência para baixa, e de repente vem o payroll e de novo, boom, baixista. Botei lá no grupo vários gráficos de padrão, assim, dos sinais de como que foi o payroll, né? Então, no primeiro lugar, payroll, ele é um dia de tendência. É muito raro não acontecer. Eu falo, é probabilidade, não é regra. O que é probabilidade? É algo que pode acontecer. O que seria uma regra? É algo que sempre acontece. Então, eu vou repetir, não é algo que sempre acontece, mas existe uma probabilidade muito alta, devido aos anos de análise e comparação que eu faço, de que payroll dá venda de índice e compra de dólar. Bom, aí eu falei, olha, o índice, ele sempre faz isso, isso e isso, mas eu ainda não tinha avaliado o dólar, eu achava o dólar um pouco mais incógnito e descobri que o dólar segue o Smart Money Concept. E então vamos à análise do dólar. Acordei mais cedo hoje só para fazer isso, olha que legal. Vocês merecem, né? Então vamos lá, pessoal. Primeiro contexto, a gente vai aplicar o nosso operacional junto com a técnica de Smart Money Concept, tá? Então, vocês precisam entender um pouquinho esses conceitos. Por isso que eu digo que hoje é o nível superior, tá? Do nosso operacional. É coisas para mentoria bem avançada mesmo. Então, nós temos as marcações. Máxima, mínima, 50% do dia anterior, VWAP, pivô de fechamento, candle do fechamento, que é o fechamento do gap. Quando ele fecha gap, eu considero apenas quando o corpo entra para dentro desse caixote do candle 1 ou 2, né? Aqui não teve fechamento de gap. Ou seja, vai ter uma troca de estrutura. Aí depois, claro, a gente vai analisar a estrutura macro, se era vendedora, compradora. Então, era vendedora, né? Ó, aqui, ó. Vendedora, correção, lateralização com tendência vendedora. Tá, isso aqui é um dia anterior ao payroll pro dólar. Quando ele abre com esse tipo de gap, ele vai trocar a estrutura para comprador. E bingo, ele troca para comprador. Outro ponto importante que quando o mercado abre a gente tem que analisar é que embora tenha presença vendedora no primeiro candle do dia, por esse ser vermelho, ele foi violado na sua mínima e na sua máxima. E isso significa que eu vou ter essa característica por probabilidade. Eu repito, já teve uma vez que não aconteceu, tá? Não lembro se teve notícia, mas ele não fez a quebra de baixa de alta do mesmo candle. Mas enfim, 99% das vezes acontece. Dele fazer uma máxima acima do candle, uma mínima, né? E depois ele buscar uma máxima maior ainda, tá? Então, a probabilidade é, se ele viola, o candle 2 viola a mínima e a máxima do candle 1, existe a probabilidade de ele fazer um fundo e depois fazer um topo acima da região de repolarização.
Mas vamos voltar aqui. Antes da gente analisar esse contexto para decidir o que fazer no trade de abertura, o que a gente precisa fazer a primeira coisa? Marca a região de 50% do primeiro candle. Isso você sempre faz. Abriu o mercado, traça a linha. Pá! Já bota a linha aqui. Segundo, avalia o que o mercado está te dizendo. Ele está te dizendo que tem presença de vendedor no candle 1, presença de compradores no candle 2. Ok. E agora, o que eu faço? As pessoas ensinam que se abrir com gap de alta, compra. Não é assim que funciona, tá? Vamos olhar o contexto. Ele vinha com uma tendência de venda, né? Ele não fecha o gap, ele pode fazer uma compra. Mas para ele fazer uma compra, para eu entrar comprado, eu preciso aguardar alguns outros sinais. Até porque, olha a região que o mercado abriu. Ah, isso ninguém te conta, né? Abaixo de 50% do dia anterior. Abaixo da VWAP do dia anterior. Bom, eu até sei que a VWAP é um alvo em potencial e que essas regiões podem ser retestadas, eu entendo, e também porque a gente tem uma barreira embaixo, em cima tá livre para correr. Mas, quando eu tenho topo duplo, mesmo que seja com 2 pavis, ó, tá? E topo duplo abaixo dos 50% do dia anterior, ou da mínima do dia anterior, ou da VWAP do dia anterior, com um gap por fechar, tá? Olha os sinais, olha o contexto. Existe a probabilidade dele primeiro tentar fechar esse gap, fazer um pullback para depois subir. Quando eu abro vou repetir, ó. Se o preço abre num contexto em que ele está formando um topo duplo, abaixo de uma região de 50% do dia anterior, mesmo que eu tenha alvos em cima, tá? Abaixo da VWAP, existe a probabilidade dele primeiro tentar fechar esse gap, mesmo com barreira embaixo, não tem problema. Ele primeiro tentar fechar esse gap, para depois subir, fazer um pullback, troca de estrutura, para depois subir. Essa é a primeira coisa. Isso são regras que vocês têm que anotar. São várias variáveis. Uma delas é essa. O mercado, ele abriu com tendência de alta e de baixo. O primeiro e o segundo candle, como que estão? Né? O que eu me refiro é violação no máximo e mínima, ou criou só um contexto. Quando que aqui seria só comprador? Quando o primeiro candle fosse verde, mesmo pequenininho, o segundo candle mantesse a cor verde, mas ele não conseguisse, né, ele fizesse essa negação ou nem tocasse, nem violasse o fundo do candle 1. E aí o terceiro seria quase aquela barra elefante, sabe? Que ele dá a nossa amplitude bem grande e vai quase nesses alvos aqui. Aí eu teria 3 candles verdes em tamanhos diferentes, um maior que o outro, seguindo uma direção. Aqui é compra certa, gente. Não vou nem questionar. E primeiro ele está indo na VWAP, depois no 50%. Mas não é o que acontece aqui. O meu primeiro candle é vendedor. Isso já mostra que existe uma tensão ali, uma frenagem para compras. Depois sim, ele rompe a mínima. Opa, mais uma frenagem. Aí para máxima. Opa, um sinal. Aí ele faz um candle de venda. Ele vende aqui e depois vira para compra. E aí deixa esse pavio enorme, né? Deixa esse pavio enorme. Ou ele fez um candle de compra e depois virou vendedor. Deixa esse pavio enorme aqui. Opa, então eu tenho certeza que não é comprador. E quando que eu tenho a maior certeza? É quando ele faz um martelinho, sem ser um fundo, né? Faz um martelinho no meio do movimento. E aí ele deixa o terceiro candle com pavio em topo duplo. Topo duplo com abertura de mercado abaixo de marcações importantes, como 50% no dia anterior, VWAP do dia anterior, é venda. Então, o nosso operacional, ele já explica isso, que ele vai primeiro tentar fechar o gap. Tá? Só que, claro, se ele fecha o gap depois do aliás, depois do terceiro candle, se ele fechar o gap, eu já não considero tanto esse fechamento como um fechamento legítimo. O fechamento legítimo é quando o segundo candle já vem aqui, já vem e fecha aqui. Aí eu sei que ele vai continuar vendedor. A tendência do dia anterior, né? Como ele não fechou, provavelmente ele vai ser um dia comprador.
Aí converge com todos as nossas análises de payroll, né? Que o dólar compra e o índice vende. Mas vamos seguir. Vamos supor que a gente tá aqui nessa região operando aqui, ó. Então, eu resolvo fazer uma venda. Posso fazer uma venda de VWAP, eu posso fazer uma venda de 50%, tá? Eu ainda não tenho a barra de amplitude, eu estou recém no 7 e já estou vendendo. Stop no pavio, tá? O stop não precisa ser em cima, porque o do dólar é mais caro. O stop em cima do pavio da barra que eu entrei e eu ainda não tenho o meu stop calculado, né? Então, quando eu tiver uma stop calculado, aí ficaria melhor. Como eu não tenho meu stop calculado do dia, então eu ainda não sei quantos pontos. Em média eu uso 2, 3. R$30 para buscar um fundo, um fechamento de caixote. Aí o risco, né? Tô calculando sempre o risco de cabeça, tá? R$30 por contrato para pegar R$100, né? Vamos supor 100, R$110, tá? Seria mais ou menos isso. Ou seja, eu arrisco 30 para pegar 110, então é um risco maravilhoso. Pelo menos de 3, quase 4 para 1. Ok, analisei meu risco. Lembrando que ele ainda tem o suporte do pivô de fechamento aqui embaixo, ó, marcado com essa linha, tá? Bom, fechou, testou o suporte, não rompe, volta, tá? Ok, até aqui tá tudo tranquilão. O que nós vamos observar agora? Bom, eu vim até o candle 10. Aqui, ó, candle 10. Então, agora eu marco a amplitude. A máxima com a mínima e traço aqui, ó, a nossa barra de amplitude do dia. É a primeira. Por quê? Aí vem a surpresa. Porque durante o mercado, ele tá com 12,57. Eu sempre falo para vocês que o dólar é no máximo. Aliás, existe um mínimo de amplitude, que é 12. Se ele estiver abaixo de 12, ele fica inoperável, ele fica lateral. Então, assim, 12, né, é uma amplitude boa para trabalhar. E o que acontece aqui? Deixa eu tirar isso daqui. 12 é uma amplitude boa para trabalhar. Ok, então eu vendi, saí aqui no suporte, ele não furou. Aqui não quis virar mão, porque eu ainda estou com tendência vendedora. Ele volta para testar o pivô da abertura, ó, tá vendo? E deixa pavio. Se eu tenho pavio, eu explico isso, né? Que esses paviozinhos são negação de região. Então, ele pode voltar a vender. Mas como ele está fazendo uma estrutura para alta, eu tenho que esperar ele quebrar a estrutura de alta, talvez retestar para vender. Aqui sim eu entraria novamente, tá? Aqui eu entraria novamente e pegaria, então, com certeza, aí mais 10 pontos, pelo menos. Então, eu já estou com 20 pontos na minha carteira, tá? Stop acima, né? E vamos lá. O que mais? Seguindo o baile, né? Seguindo o baile. O que acontece aqui? Aqui eu tenho um nível que eu considero um suporte importante, porque ele vem, ele respeita esse suporte uma vez, ele vem de novo, ele respeita esse suporte novamente. Deixa eu tirar isso daqui. Ó, o mercado ele vem, vocês entenderem um pouco do operacional do dólar. Ó, ele sai da VWAP, ele descola, ele testa o nosso pivô de fechamento, ele nega a região de 50%, ele dá outra venda, ele de novo ele respeita esse suporte, ou seja, esse nível, que é o suporte do pivô do fechamento, ele volta novamente nos 50%, olha que legal. Aí ele retesta um nível qualquer de Fibonacci, deixa um pavio, negando realmente a região, volta de novo. E o que ele faz aqui, ó, nesse terceiro toque? Eu sempre falo para vocês que na estatística, na probabilidade, pode haver rompimento a partir do terceiro toque. Então, ele vem uma, duas, não fura, e na terceira ele fura, ó. Então, ele começa a mostrar uma certa fragilidade, tanto que ele acumula aqui, ó, uma região abaixo de VWAP, mostrando que está se formando uma tendência vendedora. O que eu devo prestar atenção nesse candle 89? Que aqui eu iniciei uma quebra de nível.
Ou seja, o preço está me dizendo que ele vai sair desta região aqui de acumulação para trabalhar em níveis mais baixos, né? Estou tendo uma tendência vendedora. Ok, então teve uma quebra de nível, eu já presto atenção nessa quebra. Então, eu já coloco a minha segunda barra, que estava aqui, para cá, para baixo, tá? A minha segunda barra de amplitude, eu já boto ela para baixo. Por quê? Porque se houver uma confirmação, né, um pullback que me dê essa confirmação de que o mercado vai trabalhar na barra 2, tá? Eu vou vender. E onde é que eu vendo? Olha que isso que confunde vocês. Gente, onde é que a gente vende? A gente espera ele subir, mas não respeitou 50% do candle 1. Não é aqui que eu fiz a primeira venda? Depois eu não fiz a segunda venda? Então, onde é que vai ser a terceira venda? Nessa mesma região, gente. Então, ele primeiro faz uma quebra de nível, mostrando o interesse vendedor e pegando a liquidez dessa região do caixote, onde ele teve esses fundos e topos alinhados. Só que daí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um movimento altista para enganar, que é um movimento de indução do mercado, é um movimento natural, tá? E eu só valido ele, por quê? Porque ele ficou abaixo da máxima do dia, gente, aqui. Isso aqui é a máxima da abertura, o topo. E ele faz esse movimento, pega de liquidez de baixo, e ele vai para cima retestar o quê? Ele não tem força nem para testar a máxima. Ele falha esse teste. Ele só consegue deixar um monte de pavio aqui, em cima novamente da região de 50%, como ele fez todas as vezes, ou seja, já era um movimento previsto, né? Já aconteceu várias vezes no dia de hoje. E ele não rompe para romper a máxima. Ou seja, novamente o mercado está te dizendo que ele vai descer, que ele vai desabar. Agora que vem uma particularidade de vocês. Olha aqui. Quando o mercado vem pegar a liquidez desse caixote, tá? Ele pega a liquidez porque ele fura ela. E olha o tamanho do pavio que esse cara criou aqui, ó, às 10h30 com o payroll. Ele criou toda essa estrutura aqui, ó, toda essa estrutura aqui, tá? E que é isso que a gente acaba não entendendo, que eles usam muitas vezes o payroll para ir em regiões para pegar a liquidez dessas regiões e depois criar a sua estrutura, tá? Então vamos voltar, tá? Esse pavio ele foi formado pelo payroll porque ele está exatamente numa região de absorção, tá? Ele cria um POI aqui. Ou seja, por isso que eu falo para vocês que o melhor dia de operar payroll a melhor hora é a partir do payroll. Até aqui é só scalpzinho, não tem o que fazer. Aqui é só scalpzinho. Aí ele vai criar uma estrutura de POI, né, que nós vamos marcar, e vai criar um ponto de interesse que deixa essa absorção enorme aqui, ó. Então, eu marco esse pavio como um POI, um POI importante, tá? Lembro que teve uma quebra de nível antes mesmo do payroll, né, já quebrou. Veio, pegou liquidez, desceu, fez esse payroll aqui, maravilhoso. Depois ele novamente faz o teste, que é um teste válido, um teste de notícia, que é o segundo candlezinho aqui com paviozinho para cima. E aí sim aqui eu entro de novo na venda, tá? Eu entro na venda. Beleza. Qual é o alvo da venda? É o fundo, tá? Então, assim, a minha primeira operação pós-payroll foi uma venda com uma amplitude praticamente de 30 pontos, que é a nova amplitude do mercado. O índice, ele mostra antes, tá? O índice, ele mostra antes que o payroll vai ter esse tamanho. O dólar não mostrou. Pode ser que o dólar esteja mostrando essa amplitude antes, um dia antes, no fechamento, tá? Ó, vamos ver aqui, ó. Aqui deu 40 pontos e a barra do payroll deu 40 pontos.
tá? Então, assim, o índice mostra no mesmo dia, antes do payroll, a troca da amplitude. E o dólar, ele mostra na correção dele, né, ó. Ele vem vendedor, ele faz uma correção depois, no meio-dia, que é uma correção de um topo novo e um fundo novo. Então, nós vamos estudar, nós vamos guardar essa informação, tá? Vamos guardar essa informação. Será que vai ser que é assim mesmo? Então, o que a gente faz? Fotografem, gente, voltem todos os payrolls. Vem aqui, ó, por exemplo, vem aqui no calendário do... Coloquem aqui embaixo, na barra de baixo de vocês, as ferramentas do Replay. Se eu quero estudar o payroll, então eu venho aqui, pego a primeira sexta-feira do mês e peço o payroll, o replay do dia 10, da segunda. Que daí ele vai abrir a tela já com a quinta e a sexta, já montada. E aí tu não vai fazer o simulador da segunda, óbvio. Mas tu já tem a informação que tu quer. Tire um print e observem se não é assim. Se em algum momento ele estava numa tendência, aí ele faz um choque dessa tendência, faz um topo menor, ou seja, vai dar venda, e aí depois ele faz um fundo. E observe se esse último topo e fundo maior do dia que antecedeu o dólar não vai ser exatamente o teu payroll. Aí, onde é que tu colocaria ele aqui, ó? Tá? Eu colocaria ele exatamente aqui, ó, onde ele vem nessa resistência aqui, ó. Onde ele vem, faz um pavio, então eu botaria mais ou menos a barra aqui, ó. Entre a máxima, tá? Entre a máxima, um pouco deslocada, 50% por causa dos pavios, e deixaria ele não. Ah, vai dar venda, vai dar compra? Não, aqui é só para estudo. O payroll é muito difícil tu conseguir pegar ele, tá? Sendo bem sincera. Porque ele pode iniciar numa região de centro e subir uma máxima, depois descer e para voltar. Então, não tem como dizer que tu vai pegar e surfar ali os 40 pontos. Não tem, tá? Então, assim, tu não sabe o lado que ele vai começar. Mas ele faz essa amplitude, ok. Então, a minha amplitude deixa de ser essa aqui, que foi pago já no payroll, a terceira barra, me dando abertura para uma reversão, e aí eu passo a adotar esse tamanho para novos alvos, tá? Então, aqui, pagou aqui um, pagou mais meio para cima, quase pagou inteiro, pagou inteiro no final, né? Fez mais um topinho aqui, ou seja, é isso, tá? Agora, analisando sobre o viés do Smart Money. Então, aqui eu já usei, já me serviu bastante essa linha do Candle 1, da polaridade. Agora eu já entendi que quando ele cria essa reversão, né, pós o payroll aconteceu aqui, tá? Agora eu vou falar de Smart Money, e agora, claro, eu só deixo agora essa linha aqui, até vou diminuir um pouco, para informação. O que é informação? Enquanto o mercado estiver fazendo pullbacks aqui embaixo dessa linha, ele é vendedor, são pullbacks para venda, tá? Então, espera ele subir para vender, espera subir para vender. Depois, ele faz um movimento que tu percebe, ó, que não é um movimento comum. Ele sobe quase que um candle só, todo isso aqui, ó. E aqui tem presença de institucional. E ele faz o quê? Quando ele faz esse payroll, ele deixa um pavio mostrando uma região de absorção, tá? Esse pavio, ele mostra uma região de absorção. Ó, pavio que ficou do payroll mostra uma região de absorção. Absorção de todos esses contratos aqui, tá? Ele deixa esse pavio enorme. Então, aí o mercado normaliza, respira, dá a venda, ou venda de VWAP, aí é critério de vocês, tá? Mas eu digo assim, ó, existe uma venda muito técnica, que é a perda da média de 200 com a VWAP e a perda de um fundo importante, né? Como já teve uma quebra de nível, tu teve uma venda aqui de suporte de pivô de fechamento, tá? Que é essa linha aqui, tá? Eu gosto também de usar cores diferentes, porque quando eu olho, eu já lembro o que é, tá? Aqui eu deixei tudo amarelo, mas normalmente no meu dia a dia eu já vou colorindo a linha. Daí eu sei que a linha marrom é a quebra de suporte de fechamento,
Essa linha aqui seria uma linha branca de alinhamento desses fundos e tal. Bom, então ele fez o payroll, deixa essa barra, faz essa venda de VWAP com média de 200, uma venda muito boa, ainda mais com POI por acima, né? Região de volume, né? Ele perde essa região de volume, perde a VWAP, perde a média de 200 e perde o fundo, então aqui é venda 3 vezes confirmada, tá? Volta, faz um pullback, testa de novo o nível, volta o vendedor, tá? Então, são várias entradas aqui que são possíveis. Vende em cima, joga o médio para cima da zona de volume e vai surfando o movimento da venda, que o alvo é sempre o fundo do pavio, tá? Aí o que acontece aqui? Agora ele faz um fundo importante que a gente entra na compra. O que é esse fundo importante? Ele faz um fundo, né? Faz um fundo, que até aqui seria o low da gente, né? E depois ele faz um fundo menor, ó, o número 2. Ele faz 1, 2 e compra. Só que quando ele faz esse movimento de 1 e 2 e reverte o movimento, que é um choque da venda, né? É um choque para compra, a gente observa que ele não tem força de quebrar o topo anterior ainda. E se nós tiver, sempre a gente traça, né? Eu sempre oriento vocês. Traça Fibonacci na pernada que desceu. Aí pode ser, se aqui eu tenho movimento 1 e 2, né? Faz um fundo, lateraliza, não ganha estruturas anteriores ainda. Faz um fundo menor, opa, é um sinal de que pode haver uma reversão. Por que eu posso confiar nessa reversão? Lembra que o primeiro candle do dia, ele tem essa violação, ele te dá permissão para o mercado fazer uma retração? Então, hoje é um mercado de de reversões, tá? Só que uma reversão, ela é válida quando ela rompe um topo anterior, e ele não teve essa força. Então, quando eu traço a Fibo, aliás, a Fibo tem que ser, se eu acredito em compra, ela tem que ser de baixo para cima. Eu tô pensando, tá? Por isso que eu parei de falar. Aqui é 75, mas não deveria ser. É 78 e 2. E eu vou arrumar isso aqui pra vocês. Níveis 78 e 2. Incluir. Tá. Aplicar. Definir padrão, ok. Ok. Então, ele vai lá, da máxima à mínima e faz uma retração. Essa retração, ela ficou muito próxima à nossa de 78 e 2. Ah, não, é 78 e 6, peraí, deixa eu mudar. Níveis. 78 e 6. Incluir, aplicar e definir padrão. Ok. Tá. Então eu pego do pivô que originou a pernada vendedora, o candle, né, que é esse aqui, que não dá para ver o número dele aqui, mas esse aqui. Candle que originou a venda é o candle 95, aliás, 94, perdão. Candle 94, que originou a pernada vendedora, né? Ó, candle 94, que originou a pernada vendedora. Então, eu traço Fibonacci. Se eu quero ser um movimento de choque comprador, eu traço de baixo para cima, levando em consideração o topo desse candle que originou a pernada de venda, tá? Então, é isso que vocês também confundem, e até ontem eu percebi isso na aula, ver essa pergunta. Ah, mas não é no máximo do dia? Não. Os Fibonacci vocês vão traçando por pernadas, tá? Ok, então ele fez esse movimento de
fazer uma grande venda, que já era esperada pelos sinais todos que a gente falou, faz um fundo 1, lateraliza, faz um fundo 2 mais alto. Quando ele faz fundo 2 mais alto, eu traço rapidamente essa Fibonacci de baixo para cima e espero esse movimento aqui, ó, tá? Esse movimento de choque. Por quê? Porque eu tive absorção dessa venda aqui. Então, aqui eu tenho presença de compradores, tá? E praticamente o pavio mostra a presença do comprador, que é mais ou menos o que ele tinha de pavio, ele subiu. Só que a gente tem o quê? Uma retração, ó, no 78,6, ó, exatamente no 78,6 desse movimento de choque. Então, tem o movimento vendedor, topo 1, fundo 1, fundo 2 e depois o choque, tá? Então, ele faz 1, 2, 3. É um choque válido? Ainda não. Por quê? Porque um choque válido desse movimento 1, 2, 3, ele teria que romper o topo anterior e ele não rompe, tá? Por quê? Porque a gente está numa retração, numa zona de frenagem, abaixo de POC, em cima de médias e VWAP, ou seja, é uma região de retestes, é uma região de frenagem, né? Então, ele faz 1, 2, 3, frustra a subida, e aí a gente pode vender por retração, ou seja, conciliou. Tem gente que quer vender na VWAP, tá? Eu não vou dizer que tá errado, só que no nosso operacional, a gente sempre vai buscar entrar muito próximo, né? Rompeu, a gente entra. Rompeu na média de 200, a gente entra vendido. E joga o médio para cima desse topo. E se tiver cacife, balha na agulha, joga para cima da POC, para cima dos 50% do dia anterior, do pivô do candle da abertura, que é a repolarização. Então, eu vendo e jogo o máximo que eu puder o médio para trás, tá? Como que eu faço isso? Se eu vender 20 contratos aqui de dólar, tá? Eu espero ele romper a próximo nível, que é a VWAP, para abrir mão, para comprar 10, ou seja, 50% da minha entrada eu abro mão, depois de ele descer esses pontinhos aqui. Quando eu fizer isso, ele tende a jogar o meu médio para cá. E aí o meu stop, ele pode ficar aqui e fica um stop curto, tá? O meu stop é sempre de 2, 3 pontos. Ou se eu tiver como, conforme ele for descendo mais, eu vou comprando um, compro mais um, compro mais um, compro mais um. Ou seja, quanto mais perto de alvos, mais eu compro, tá? Por que que eu faço isso? Para ele jogando cada vez mais longe da região de briga, o meu médio. E aí eu fico num stop gain. Eu nunca vou ficar com stop loss, se eu fizer isso. Ou seja, eu nunca vou ser estopado. Se acontecer de dar uma ruim, eu estopo no dedo com 3 pontos, tá? Bem rápido. Por quê? O que seria uma ruim? Eu entendi esse movimento, eu fiz a venda, tá? Eu joguei aqui, né? Só que eu vendi no primeiro candle, tá? Eu vendi o primeiro candle, ou seja, ele vem, quase encosta na retração, faz um mini candlezinho para baixo, aí eu penso, bom, agora ele vai descer. E aí eu boto uma ordem de venda aqui, né, no fundo, deixa eu aumentar isso aqui, vocês entenderem. Eu comprei e agora eu quero vender, tá? Quero virar a mão para venda. Só que daí o que eu posso errar? Eu posso ver que ele já deixou um pavio e aí eu já boto uma ordem de venda aqui, ó, tá? O que esse canozinho faz? Ele não ganha a máxima do cano 45. Então, ele pega a minha ordem de venda. Quando ele pega a minha ordem de venda, olha o que ele faz. Ele volta, ó, e o dólar faz isso muito. Então, assim, no caso do dólar, não venda na primeira oportunidade. Espera ele fazer um candle vermelho, espera ele fazer um topinho maior que esses aqui, ou reverter. E aí eu vendo aqui, tá? Tem o candle maior que falhou,
ele buscou, ficou com um pavio menor que o candle que originou a escassez dos compradores, né? A fadiga deles. E aí ele desce. Então, aí eu vendo aqui, ó, nesse aqui, tá? Aí sim, aqui eu vendo 20 contratos. Porque aqui, o que aconteceu? Eu vendi, tá? E aí ele rompe, ou seja, ele estaria me estopando ali em 2, 3 pontos, né? Que deve ter essa... Que é mais ou menos o meu stop. Ó. Não ia pegar meu stop, porque meu stop é de 2 a 3 pontos, deu 2,35, eu ia deixar em 3. Mas assim, 3 pontos com 20 contrato, dólar dói, né? A gente sabe disso, né? Mas enfim, aí nós vamos fazer aquele movimento 1, 2, 3. Ele chega numa região de frenagem, troca a estrutura para venda, deixa os pavios negando a região. E aí sim, esse aqui que coincidiu mais com a região de 78,6 é o meu ponto 3 de retração. Aí que eu posso vender. Vendo fazendo esse médio, jogando o médio para trás, como eu ensinei vocês, vendo aqui 20 contratos. Quando ele perde a VWAP, eu posso comprar, né, melhor, porque pode dar pullback, lateralizar como ele fez, para depois vender de novo. Ou se eu achar que eu sou a boa da situação, eu vou esperar para fazer a venda aqui, a compra de 10 contratos aqui bem nesse fundo. E aí sim ele vai jogar meu médio lá para a estratosfera, né? Porque quanto mais ele anda, mais para trás ele joga. Mas tudo é risco, vocês têm que avaliar o gerenciamento de vocês, né? Vocês vão segurar a venda, mas daí botam um take stop aqui, mais ou menos, acima da VWAP, tá? Para não ter problema. Bom, mas aí sempre espera descer, espera quebrar a estrutura, espera ele sair, né, dessa região, né? Porque sempre vai ter retestes, né? Ok, então ele desce, aí eu desci, vendi 20 contratos aqui. Quando ele desce nessa região, eu compro 10 ou compro 10, tá? Aí ele joga o meu médio lá para trás. E agora eu só vou acompanhando. Ele faz o reteste da VWAP novamente, lateraliza, desgarra da VWAP. Agora eu acompanho. Ele tem que perder esse fundo. Mas ele não perde esse fundo, lateraliza de novo. Aí ele começa a deixar pavio. Opa, perdeu o fundo. Agora sim. Agora que ele perdeu esse fundinho, ele precisa perder o 1, 2 e 1 e o 2 aqui, ó. Que originaram o comprador. Por quê? Porque quando ele chega aqui, ele pode estar com o comprador de novo presente. O cara que levou o mercado, o cara que absorveu o payroll, ele tá aqui, ó. Ele é o mesmo que fez essa pernada de compra. E ele pode estar aqui também e depois jogar o mercado para cima de novo. E tá aqui, ó. Então, ele deixa ele fazer um fundo maior, ou seja, ele espera ele capturar a liquidez dessa região aqui, né? Porque aqui o pessoal vendeu, o pessoal achou que era um pullback para venda e o mercado voltou a subir. Então, tem muita gente que fica pendurado aqui esperando, né? Ele voltar à venda, né? E aí ele vai gerando essas liquidezes que depois são capturadas com esses rompimentos, micro rompimentos. Então, eu tenho um alinhamento de fundo. Se ele rompe esse fundo, ele vai subir. E muitas vezes vocês querem operar rompimento, né? E eu digo muito cuidado em operar rompimento, tá? Porque muitas vezes esse rompimento é só uma captura de liquidez, uma indução ao erro, vocês venderam um fundo e ele volta a subir, ó. Então, ele faz isso, retesta os 50% dessa pernada, né? Aí, eu sempre falo que é 50% de olho, tá? Mas vamos lá. Qual é o candle que originou essa região aqui, essa venda aqui? Essa aqui, então vamos pegar aqui. Ó. Não, ele foi um pouquinho mais, ó, foi no 60 e pouco, 68, né? Então, olha aqui, ó, a região de 50% seria aqui. Ah, mas eu acho que o movimento começou mais um pouquinho mais lá em cima. Aqui, tá? Pode ser. Ou anterior. Então, vocês podem achar o ponto que vocês quiserem, tá? Aí sim, se for o mais alto, ele coincide certinho com 50%, tá? Mas eu gosto de pegar sempre a pernada que deu origem ao movimento. Ah, não, e é ali mesmo, tá, desculpa. Esse aqui não conta lateralização. Esse aqui. Esse é o topo, o fundo, 50%, tá? Vende de novo. Vende por região, tá? E o índice também dá para fazer essa mesma análise, venda por região, tá? Aí ele faz a mesma coisa que ele tentou fazer aqui, ó. Um movimento de choque de venda,
né? A venda de 50%, agora ele começa a tentar fazer um choque. Por quê? Porque ele faz o fundo 1, que é o low do dia, que é a nossa regra bem clara. Ele já apagou. Nessa região, eu olho, já apagou as 3 barrinhas de amplitude lá do início do dia, tá? Eu ainda não tô usando amplitude nova. Já sei que ele já apagou, porque eu já tinha pago, inclusive, no payroll. Agora, o que que eu faço? Agora eu posso usar amplitude nova. Então, eu vou pegar uma barra da amplitude nova e vou jogar para cá. Se ele subir, eu sei que no mínimo ele vai subir aqui. Só que se agora for um choque válido, eu vou usar 2 barras de amplitude. Por quê? Porque do fundo low, que é o fundo do dia, se ele for fazer o choque válido, ele vai romper na máxima do dia, que é dessa aqui, ó. Essa aqui é a máxima do dia, né? Aliás, não, perdão, não é aqui, é às 9 da manhã. Ó, essa linha aqui é a linha da máxima do dia, tá? E quando eu jogo já essa barra de amplitude para cima, tá? Que é a minha nova amplitude, né? Consagrada ali pelo payroll. O que acontece? Ele faz um movimento 1, 2 e 3, ó, e vai avalaçando aqui, ó, pegando toda a liquidez de todos, né? Todos que compraram fundo estopado, todos que venderam fundo estopado, ou seja, ele rompe todos os fundos anteriores, fazendo o quê? Consagrando também o nosso 50% do primeiro candle do dia e fazendo esse movimento lindo de Smart Money Concept, que é 1, 2, 3, um choque de compra, mudando então a estrutura do mercado para compra, confirmando e validando nosso operacional de repolarização e ficando acima dos 50%, ou seja, todos os pullbacks que ele for fazendo é para compra, tá? Mas eu vou comprar aqui no 2, que é o que eu ensino vocês. Eu não vou comprar aqui em cima. Eu vou comprar no 2. Lembra que eu ensino vocês esse 1, 2, o low e o menor, que aqui é compra? Então, é aqui que eu vou comprar. Essa é a diferença do nosso operacional. A gente sempre vai entrar nas extremidades. Eu vou comprar essa região, eu vou jogar o meu médiozinho aqui para baixo, eu vou comprar 20 contratos. Quando ele passar por essa linha aqui do FIBO dos 25, eu abro mão de 10, ele joga o meu médio para trás, eu surfo toda a barra primeira do payroll, ele faz um pullback na VWAP, confirmando a decisão compradora, confirmando a presença do comprador na terceira vez nessa região do dia, e aí ele paga lindamente a nossa terceira barra. Claro que eu sairia aqui no 3, né? Aqui, ó. Tá? Pode pagar mais uma barra? Pode. Mas eu sairia aqui no 3, tá? Nesse que seria até então as 2 da tarde, meu high right. Pode fazer mais um topo maior? Pode. Por quê? Porque depois que ele paga o 3, ele começa, ó, ele vai por mais, faz um novo fundo, ele faz uma região de topo, de lateralização de topo, com tendência, aliás, sem tendência, lateral, né? Então, aqui ele fez essa compra, pagou a barra 2 do nosso payroll, e aqui ele volta, ó, ele faz uma venda, ou seja, pagou alvo, vira mão. Pagou alvo, vira mão. Eu vou sempre repetir isso para vocês. Pagou alvo, pode virar mão. Vendeu, mais uns pontinhos, e aí ele foi na POC do dia, na região de volume. Fez um pullback lá, pegar a liquidez de lá. Lateralizou. Essa lateralização que ele faz, ó, que ele alinha novos fundos e topos, tá vendo? Ele cria uma nova POC do dia, tá? Do dia, tá? A POC do dia tá aqui. Essa região de POC, que é quase 50% da segunda barra de amplitude, ela é uma nova região de entrada, tá? Ou seja, gente, se vocês forem técnicos, vocês têm várias entradas, só que tem que ter paciência para analisar, entender o que está acontecendo. Por isso que eu falo para vocês têm que praticar. Tem que praticar. Porque senão vocês vão ficar entrando
em pontinhos ali para pegar uns pontinhos e não vão conseguir operar o mercado. E isso não é o objetivo, tá? Vamos de novo. Agora o mercado está acima da mínima de ontem, tá fazendo as amplitudes de payroll, é excelente para operar. E aí o que ele faz, ó? Ele alinha então topos e fundos nessa região depois de pagar o 3. Tá? Ele alinha de novo topos e fundos. Deixa eu tirar isso daqui. Eu sei que o vídeo tá bem compridão, mas eu não tenho como fazer diferente, tá? Que são muitos detalhes que vocês têm que lembrar. Então, ele faz essa aqui. Ele cria uma nova POC, né? Vocês viram a nova POC. Isso aqui é a linha do pivô do fechamento do dia, tá? Ele cria uma nova POC. Então, alinhou topos e fundos. Aqui, ó, nessa região aqui. Eu vou fazer um quadradinho aqui, ó. Aqui deu a venda, né? Pagou alvo, eu vendo. Não chegou nem a retestar a VWAP, nem a retestar a média de 200. Ou seja, ele não perdeu o pulso, né, anterior, ó. Não perdeu o fundo anterior, ou seja, a tendência compradora. Mas aí ele vem e faz isso aqui, ó. Faz esse alinhamento aqui, ó. Tá? Aí presença de pavio, são presenças importantes. Marca 50% do pavio. Ele rompe para pegar uma liquidez. Ó, ele pega a liquidez aqui embaixo, retesta, né? Volta, não consegue vencer os 50% do primeiro candle, que é uma zona de suporte agora, importante. Aí eu vendo, aí eu compro, tá? Onde é que eu compro? Exatamente nessa linha aqui, ó. Tá? Nessa linha que é a máxima do dia, tá? Eu compro o rompimento, aí o dólar vale muito. Por quê? Ele tá acima da média de 200, do candle comprador de polaridade, que é os 50% do dia, da POC, né, do dia, e da VWAP. Eu tenho vários sinais para comprar, vários. E, olha aqui, ó, onde é que tá a nossa barra. Claro que a terceira barra poderia colocar acima da barra 2. Mas, como ele já pagou alvo e ele voltou a trabalhar mais profundo nessa região, onde é que eu boto a barra 3? Eu boto aqui, tá? Ou no movimento que eu entrar, que no caso esse fundo que não foi rompido. Então, eu boto a barra 3 aqui, faço a compra aqui, um pouco atrasada, e subo. Se eu quiser botar a barra da amplitude na região que eu comprei, eu posso. Mas lembrando que ela pode não pagar toda ela. Ó, ele não paga, ó. Olha onde é que ele tá. Mas se eu colocar ela onde eu entrei, ele paga. Pode ver que ele faz esse topo, tá? Eu considero uma saída aqui. Ele desce. Eu posso vender se eu quiser, né? Porque eu já sei que ele pagou o alvo, vendeu. Ou se eu não quiser vender, né? Porque essa venda poderia ser só o reteste do caixote. Tanto que ele faz um pullback, ó. Mas daí ele desce. Vai pegar a liquidez na média de 200, às 5 horas da tarde, 4h30. E aí depois ele volta para tentar terminar de pagar essa barra, tá? Fica até um pouquinho acima dela. Ok. Então o dólar foi fantástico, fantástico. Pagador, foi fantástico. E deu pra gente ter uma boa ideia, assim, né? Do nosso dia de payroll, com tendência compradora, como todas as tendências de payroll comprador. E foi fantástico, gente. O dólar pagou muito até, tá? E aí o índice fez o que fez, né? Que a gente fez a aula ontem, quase 2 horas só falando sobre o índice, o formato dele e tal. Eu não sei, eu já falei para vocês, eu tenho que olhar a gravação, porque às vezes não tá aparecendo o gráfico. Só aparece a tela da admissão do Google Meet e não aparece mais a tela a partir do momento que eu clico lá para admitir alguém na reunião. É um bugzinho do Google, né? Mas vamos lá. Depois eu vou olhar, se gravou, eu posto a aula do índice. Mas o índice deu isso aqui, né? O índice deu isso aqui, tá? Lateralização, faz aqui o robô, ele entra antes do payroll, né? É 10h20, ele mostra para nós a amplitude do payroll. Depois ele faz aqui, ó. Ele sai do caixote e mostra a amplitude que vai ser, ó. Opa. A nova amplitude.
Ó. Essa é a nova amplitude. Ele mostra para nós, eles calibram o robô, que é a mínima da máxima. A mínima, a máxima. Antes do payroll, 10:07, eu já sabia a probabilidade do payroll. Olha a diferença da barra da abertura, que é uma barra inoperável, para a barra do payroll. Ó, é o dobro, né? Só para vocês terem uma ideia. É o dobro, pelo menos, tá? Então, payroll é isso. Aí, o índice a gente já explicou bastante como que ele foi corrigindo, que vocês podem usar os canaizinhos para facilitar, né, as entradas, quando ele faz um fundo, faz uma correção. A correção é sempre da pernada, não do mercado todo, né? Então, ele desce, corrige, a correção, como eu falei, é uma probabilidade, ela em média é 30%, né, do que tá do dia, né? Então, se somar todas as correções, somar quanto ele desceu, quanto ele corrigiu, o percentual tem que dar 30%, tá bom? Mas era isso, já estamos em 50 minutos, já passou do que eu gostaria, eu queria sempre fazer vídeos de 15, mas eu sei que é muito conteúdo e não vou falar do índice, a gente já abordou bastante o índice na aula ao vivo. Então, pessoal, estejam presentes na aula ao vivo, vocês estão pagando esse grupinho para vocês nivelar conhecimento, para que a gente possa dar as causas, né, futuramente. Então, todo mundo tem que saber, porque eu vou falar, né? Eu vou falar onde é que o mercado tá, o que tá fazendo, onde ele tá indo, tá? Então é importante vocês manterem essas marcações. Sucesso a todos, estudem bastante, que vale a pena. Tá bom, pessoal? Então aqui é uma análise do dólar, numa linguagem Smart Money, com o nosso operacional. Ou seja, isso aqui é muito técnico, é nível superior. Vocês têm que praticar para acreditar no que vai acontecer, né? Porque tu tá vendo até então, como é que tu vai acreditar na compra? Lembra do candle da abertura? Lembra o contexto? Então, ele pode fazer. Ele pode fazer, vocês têm que ter fé, às vezes, né? Muitas vezes a gente stopa no negativo, a gente não tem fé que vai voltar naquela região que a gente tá. Ou a gente quer segurar, quando ele tá mostrando pra ti que tá revertendo, tá trocando estrutura. E aí toma os nós pesadão, né? Ou faz médio contra, Deus odeia fazer médio contra, a gente não faça o médio contra. Não faça, que isso aí não é legal. Tá bom? Pessoal, é isso aí. Eu acho que eu consegui explicar em linguagem, né, de Smart Money, né? E depois que ele faz esse choque, que se faz o movimento 1, 2, 3, que ele quebra, todos os pullbacks, né, são para compras, inclusive porque ele está acima do primeiro candle, dos 50% do primeiro candle do dia. Tá bom? Paga alvo, pega um scalp para venda, que no dólar vale a pena. Entra em caixote, não faz nada, só marca o caixote. O caixote ele vai ser, quando ele vai em movimento, ele foi uma vez, voltou para o fundo, foi de novo, caixota nele, já faz o caixote ali. Ele fez 3 movimentos de topo e fundo, 1, 2, 3, caixote nele, tá bom? Marca topos e fundos, marca o alinhamento, observa pela regra dos 50%, para onde que ele pode ir. O mercado está dizendo que vai ser comprador também, ó, porque está com vácuos e pavios para baixo. Ah, mas desceu. Sim, desceu para pegar liquidez, a tua entrada é embaixo. Se eu quero comprar, eu tenho que esperar ele descer, né? Só que, claro, ele vai descer, mas não vai romper, não vai fazer um choque aqui para venda. Ele vai descer, mas ele vai ficar numa região que a gente tem um conforto, né, de operar. Então, acima de uma POC, acima de uma média de 200, acima de uma VWAP, acima da máxima ou da abertura, que é essa linha que é a linha da abertura, tá? Acima de regiões importantes. Aqui o contexto te dá a compra. Então, acredita nessa compra. Nem que tu compra stop, stop curto com um contrato, tá? Ele comprou, andou, bota mais uns contratos aqui, tu vai subir um pouquinho mais a tua operação, mas daí tu já faz o médio com 50 pontos, então. Faz o médio, não precisa esperar ele vir no topo do caixote fazer médio, tá? Entrou aqui com mais contratos, viu que é compra mesmo, passou dos 50% do caixote e vende, tá? Vende uns 10 contratos, aí ele vai jogar o teu preço médio para trás da VWAP, que é uma ponta bem confortável aqui, ó. Para quem quer comprar, o preço ficar abaixo da VWAP. Tá bom, pessoal? Preciso ir agora. Vou para a estética atender, porque eu tenho alguns pacientes. De tarde eu tenho cursos. E amanhã, domingo, eu quero descansar no sítio, se Deus quiser. Porque a praia, essa época, não dá para ir muito vucu.
É isso, meus amores. Sucesso a todos. E segunda, estamos juntos no game. Até mais!